O Júlio Oliveira, tá combinado então, hein? Daqui a pouquinho você volta com o Carlos Eduardo Lino e com o Grafite para se juntar a mim, a Jéssica Scon e ao Alex Meschini aqui no Troca de Passes, que está começando depois dessa boa vitória do Botafogo. Mais uma derrota na sequência do Galo. Jéssica, boa noite. Boa noite, Barreto, tudo bem? Alex e amigos de casa. Baita vitória do Botafogo, né? Que chega agora na casa dos 30 jogos. Nos últimos 10 jogos do Botafogo, só uma derrota. 5 vitórias, 3 empates. 6 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. É uma excelente caminhada aí do Botafogo, que agora está ali junto com os líderes, encostado no Flamengo, já chegando a 30 pontos. Botafogo e Palmeiras foram os times que se aproximaram do Flamengo na briga pela liderança, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Barreto, Jéssica, todo mundo que está em casa. E o Botafogo, ele vence dessa forma, do mesmo jeito que o Palmeiras já é, né? Mas pode falar assim, no primeiro tempo ele foi super bem, no segundo tempo parece que ele tirou um pouco o pé, correu alguns riscos, né, com o time do Atlético, mas ele ganhou de forma madura, né? É um time que soube jogar no ritmo que precisava, e o time ele vai se montando dessa forma, né? E parece que se casou muito bem mesmo com o Arthur para poder chegar. O empate do Flamengo acabou possibilitando a vitória do Botafogo e do Palmeiras. Já sabíamos que o Flamengo seria líder ao fim dessa rodada por causa do empate ontem com o Cuiabá. Não dava para alcançar, mas Botafogo e Palmeiras fizeram o que dava para fazer nessa rodada. Se aproximaram. O São Paulo acabou passando o Bahia, né? O São Paulo ficou no G4. Na rodada passada tinha dormido no G4, depois saiu. O Atlético Paranaense também mostrou recuperação. E lembrando que a gente mostra aí a classificação sem o número de jogos, né? Que muda muito a perspectiva de alguns clubes. O Cruzeiro é um deles, Fortaleza também. Muda e a gente não sabe quanto, né? Claro. Porque realmente você tenha o número menor. Muda a perspectiva, oferece possibilidades, não tem nenhuma garantia, né? Estamos ali com o Bragantino e o Inter fechando a primeira página e eu viro aqui para ver Juventude. Boa vitória sobre o Grêmio hoje. Boa vitória. O Galo está ficando para trás. O Galo estacionou, o Vasco, você vê ali essa vitória sobre o Inter hoje espetacular também, né? Se afasta do Z4. E aí a turma acima do Z4. O Criciúma já está a mais de uma rodada, né? Perdeu lá para o Vitória, né? No confronto direto. O Vitória chegou a 15 pontos e o Cuiabá tem 14. Aí vem Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Desses aí, os que estão lá no Z4, só o... Vou pegar a colinha aqui para não falar besteira, mas de memória eu digo que só o Grêmio, né? Tem jogos a menos? Deve jogo, não é isso? Eu acho que só o Grêmio. Os outros estão na rodada do campeonato. Isso mesmo, Corinthians, Atlético Goianiense e Fluminense, 15 jogos. E o Grêmio, 13. Preocupante a situação do Fluminense, que não chegou a 10 dígitos de pontuação na 15ª rodada. Já tem gente há pelo menos 2 rodadas fazendo aqueles levantamentos. Times que estavam nessa situação, nessa altura do campeonato, o que aconteceu? Muitos caíram, né? Já começa a ligar esse sinal de alerta, né? Bom, a gente começa, evidentemente, né, pelo jogo que você acabou de acompanhar no Sport TV. Que noite no Newton Santos, né? Noite feliz para quem foi. Estava com um amigo meu agora, o Diogo, ele se preparando para ir encontrar os filhos e assistir esse jogo. Que programão, hein, Dioguinho? Poxa vida. 3 golaços. Foi feliz, né? Domínio, gols bonitos, né? Um baita jogo. E toda aquela festa, o Newton Santos está virando também um elemento cenográfico da torcida do Botafogo. Está vivendo aquela luz que apaga no fim. Já é o segundo ano vivendo um êxtase, e que bom que ficou para trás o que deu de errado do ano passado e que está podendo relembrar o que deu de certo do ano passado, que vem dando certo agora com um time que é muito melhor, com muito mais opções e que dá opções desse tipo de gol, né? Nessas individualidades que acabaram vindo e chegando esse ano, que acabaram fazendo esses 3 golaços aí, que no final de tudo você pode falar de tática, mas as individualidades elas realmente acabam resolvendo os jogos. Quem acompanhou a festa do Botafogo e o sofrimento do Atlético no Newton Santos foi o Júlio Oliveira, que passou a bola para nós, já avisando que voltaria e está prontinho lá na nossa cabine com Carlos Eduardo Lino e Grafite. Júlio, boa noite para todos vocês. Boa noite, Barreto, Jéssica, Alex, todos que acompanham o Troca de Passe. Estou aqui com o Grafite, né, e também com o Lino para a gente repercutir um pouquinho mais dessa vitória do Botafogo aqui no Newton Santos e até muito mais, né, a gente vai ter os lances aí novamente sendo apresentados de um Botafogo, né, Lino, Grafite, que desde o início tomou atitude no jogo, né? Boa noite agora. Boa noite aos amigos do Troca. A sensação que a gente tem é de que o Botafogo é um time com confiança total no que faz, né? Entra para pressionar, conseguiu fazer o gol em função dessa pressão, chama o adversário, contra-ataca. Tudo que o Botafogo tentou na partida deu certo. Principalmente no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo quase perfeito do Botafogo. Podia ter garantido ali a vitória. Mas aí veio o drama, né? Vem o segundo tempo
houve um pouco de tensão, mas depois a qualidade técnica resolveu. Uma vitória sensacional do Botafogo. Grafite, e o Galo com muitos problemas, né? Sem laterais, apenas 2 zagueiros que já foram escalados. Usou o Otávio ali centralizado, trouxe o Batalha um pouquinho mais para trás, mas um gol logo aos 13 minutos e aí complicou ainda mais a vida do Galo. É verdade. Boa noite, Júlio. Boa noite, Marcelo, Jéssica, Alex. Realmente o Galo, o Atlético vive um momento difícil. Há 3 meses atrás, o Galo era um dos melhores times do Brasil, né? Campeão mineiro, 10 jogos de invencibilidade, mas veio o desfalques, veio a Copa América e aí o Milito começou a ter muito trabalho. E o Galo não tem lateral hoje. O Scarpa jogou de lateral direito praticamente, marcando. Mesmo ele não fazendo um bom jogo tecnicamente, mas a vontade dele, a entrega dele para a equipe é muito grande. O Milito tem muito trabalho para organizar a equipe, torcendo para a volta de jogadores importantes. O pessoal voltando da Copa América por conta dos desfalques e lesões. E pegou um Botafogo embalado, um Botafogo que quando joga aqui impõe um ritmo muito forte. Os 3-0 poderia ter saído no primeiro tempo já, como o Lino trouxe. Mas aí no segundo tempo, com as individualidades, no primeiro tempo do Luiz Henrique, do Savarino e do próprio Cuiabano, 3 golaços na partida, o Botafogo conseguiu um grande gol. E o Atlético vai ter que se organizar, porque o próximo jogo já é contra o São Paulo, ou seja, o Campeonato Brasileiro não tem jogo para administrar. A expulsão dali aos 24 minutos do Igor Rabelo dava até a dimensão que de repente o Botafogo pudesse acelerar um pouquinho mais, mas acabou até tirando um pouco o pé, né? E engraçado, né, que o Galo jogou com 3 zagueiros, 2 volantes, problemas nas laterais e acabou tomando gols por dentro, todos os gols de fora da área e de um jeito até fora do comum, né? Não se imaginava que nesse roteiro o Galo sofresse tanto. E aí depois no finalzinho, 35, o Cuiabano, depois já nos acréscimos, né? E foram belos gols, né? Não dá para dizer que o Matheus teve alguma culpa em um dos gols, que foram belos chutes, boas finalizações da equipe do Botafogo. Esse é o segundo gol, o gol do Cuiabano. Ô Júlio, e você citou aí a expulsão, é a 7ª do Atlético em 14 partidas. No Campeonato Brasileiro, né? É o líder? Mostra algo. É o time com mais expulso no campeonato, Lino? É o que mais tem expulsos. O Atlético Goianiense vem logo a seguir com 6. Estava junto com o Galo, né? E mostra... Além das contusões, né, tem sofrido com as suspensões, né? E Diga, aí a Jéssica. gente pode atribuir isso a um time pilhado, um time nervoso, ou um time... Porque às vezes a desorganização leva a isso. Eu né? acho que é isso, E Barreto. com essas perdas todas que o Galo sofreu durante a Copa América, tá difícil realmente de reequilibrar o time, né? O Galo não é um time destemperado emocionalmente, é um time que está espaçado em campo, que está custando a manter compactação, é um time que está errando no posicionamento. Hoje Talvez a se a expulsão gente... foi... Desculpa, mas talvez se você falou isso, eu lembrei. Talvez se a gente pegar os cartões, seja muito de chegada atrasada. Exatamente. Né? De falta por trás e não Se de... bobear, isso aí não tem o quê? Exatamente. São 2 ou 3 expulsões somente do Hulk, né? Por essa situação que é mais individual, que acaba pesando um pouco mais. Mas nessa fase ruim e difícil, naturalmente, para quem está dentro do campo, ele te deixa desequilibrado emocionalmente, sim. E esse desequilíbrio, Alex, ele fica muito claro no gestual do Igor Rabelo, né? Quando ele faz a falta que perde na velocidade para o Luiz Henrique, ele sequer olha para o árbitro, mas ele sai numa reação de lamentando pelo erro, pela falta, pelo peso, assim, por toda essa situação de peso que vive o Atlético e por mais um erro e mais uma expulsão e deixando o time, né? Esse foi o lance, numa situação dificílima aos 24 do primeiro tempo. E a gente se pergunta se foi a melhor decisão, né? Porque no final das contas, talvez a bola não entrasse. Ele poderia ter esperado o Júnior conduzir um pouco mais, ele teria um embate ainda com o Matheus ainda, poderia Olha como é que ele sai lamentando, ter né? tomado outra decisão. Só que aí acontece também, Marcelo, Alex e Jéssica, o erro individual é ocasionado pelo erro coletivo, pela desorganização exatamente. tática da equipe que não conseguia sair. O Cadu teve momentos do jogo do Atlético, o Atlético conseguia sair, mas não tinha opção para jogar para frente e tinha que voltar ao jogo. Teve bola que o Atlético estava aqui no campo de ataque e a bola voltava lá no Matheus. Aí no momento que o Cadu tentou sair da marcação, tentou achar uma solução, ele é desarmado e aí o Júnior Santos na velocidade, O primeiro tempo mais moroso, assim, né, do Atlético. Isso. E aí fica essa dificuldade. E esse Teve primeiro muita tempo dificuldade moroso... Vai, Júlio.
teve muito essa dificuldade exatamente de criar transição, né? Porque você perdeu Batalha no meio de campo, que ficava ali como um terceiro zagueiro, e o Otávio era esse jogador de saída. E aí o Paulinho tinha que voltar muito com o Hulk, então perdia muita velocidade para chegar com essa posse de bola. Não tinha escape na frente, né? Quando eles voltavam muito para receber, às vezes eles faziam a parede ali no meio campo, mas aí não tinha escape no fundo do campo, e aí o Botafogo vinha novamente. E de novo, né, essa morosidade, a gente pode linkar com desfalques, pode linkar com o desgaste desse período também, né? Sim. Claro que a gente tem falado do fato de que os clubes perdem seus jogadores para a Copa América. Aliás, eu escrevo a minha coluna no Globo hoje um pouquinho sobre isso. Mas a gente está tão acostumado com as coisas bagunçadas do futebol brasileiro que às vezes parece que a gente perde um pouquinho de perspectiva. Os caras os clubes não só estão cedendo jogadores para a Copa América, como estão jogando toda quarta e todo domingo, gente. Estão lesionando? Tá todo mundo. E aí se acrescenta uma lesão, né?